Olá, você já jogou RPG de mesa? D&D é o mais famoso deles. É aquele que as crianças jogam no primeiro episódio da primeira temporada de Stranger Things. Eu sou o André Borelli, esse é o Amigo Scuri, e hoje a gente vai falar sobre uma lei municipal lá do município de Vila Velha que tentou banir o RPG do município. Tentaram banir o RPG do município de Vila Velha. Eles editaram uma lei assim: fica proibida a comercialização de livros, revistas e cards do jogo RPG no município de Vila Velha. A inobservância do disposto na presente lei, após notificação, acarretará ao infrator as seguintes penalidades: multa no valor correspondente a 500 UFMVVs e, na reincidência, cessação do alvará e ou da licença de funcionamento. Para quem não sabe, o FMVV é a unidade fiscal do município. Para que ela serve? Vários valores da legislação municipal são atrelados a essa unidade fiscal. Taxas, multas, gratificação de servidores públicos. Então, quando o município resolve dar uma atualização monetária em toda a sua legislação, ele não tem que alterar lei por lei. Ele só altera a lei que define o valor dessa unidade fiscal e tudo aquilo que for vinculado a essa unidade fiscal também vai aumentar. Assim ele tem menos trabalho, ele tem que alterar uma lei só, em vez de várias. Eu não encontrei no site da Prefeitura de Vila Velha o valor da unidade fiscal deles, mas eu encontrei um processo de 2019 que deu para perceber que tem um valor de aproximadamente R$40. Então é só fazer as contas, 500 vezes 40, R$20 mil de multa. Mas o engraçado dessa lei é que o jeito que ela foi escrita dá a impressão de que quem fez ela não sabia direito o que estava fazendo. A lei diz assim: fica proibida a comercialização de livros, revistas e cards do jogo RPG no município de Vila Velha. Como a lei foi um pouco mal redigida, se a gente fizer uma interpretação puramente gramatical, a gente vai chegar à conclusão de que apenas o jogo que chama RPG está proibido. Mas eu não conheço nenhum RPG chamado RPG, nenhum jogo de luta chamado jogo de luta, nenhum FPS chamado FPS, nenhuma comédia romântica chamada comédia romântica, nenhuma peça chamada peça, nenhum funk chamado funk, nenhuma fruta chamada fruta, nenhum gato chamado gato. Então, por essa interpretação puramente gramatical, só o jogo que chama RPG está proibido de ser vendido no município. Se não tem nenhum jogo com esse nome, nada está proibido. Mas por outro lado, se a gente interpretar que quando o legislador disse do jogo RPG, ele quis dizer de jogo RPG, ou seja, ele quis abranger todo o gênero RPG, aí nesse caso os livros, as revistas e os cards do gênero RPG estarão proibidos. E é importante a gente perceber que a lei só proíbe a venda. Ela não proíbe a compra e nem proíbe jogar RPG. Então, no fim das contas, ela acaba sendo um verdadeiro estímulo à pirataria. Porque pensa comigo, se os comerciantes são proibidos de vender RPG, quem quiser jogar RPG vai ter que buscar pirata, vai ter que baixar o PDF num torrent ou num site de pirataria, levar num Xerox e imprimir. Veja bem, é proibido vender RPG, não é proibido comprar nem jogar. Vamos fazer uma comparação um pouco radical com o universo das drogas. Essa lei está falando basicamente: quem vender RPG vai ter que pagar multa e, se for reincidente, pode perder a licença de funcionamento. Beleza. A lei de droga ela é muito mais severa. Ela diz que se você vender, comprar, transportar, adquirir, plantar, possuir, emprestar, ceder a qualquer título, enfim, uma série de verbos, mais de 30 verbos, para pegar todas as condutas ligadas a drogas, e se você praticar alguma delas, você comete um crime e pode responder com a sua liberdade. Mas nem com uma legislação tão pesada, as drogas saíram do país. Quem quer usar droga, usa, consegue. Então, se as leis de droga que trazem sanções pesadíssimas, prisão, por exemplo, não conseguem impedir que as pessoas usem drogas, não vai ser uma lei municipal que nem proíbe as pessoas de jogarem RPG que vai conseguir proibir um joguinho. Mas você aí que é de Vila Velha, me conta, os comerciantes respeitam essa lei? Vocês conhecem algum caso de alguma loja que foi autuada, alguma fiscalização? Como que vocês fazem para jogar RPG aí? Deixa nos comentários para eu saber. E além disso, só especulando, mas eu acho que quando a lei diz cards de RPG, ela estava se referindo às cartinhas de Yu-Gi-Oh! Porque ainda que não tenha muito a ver com RPG, essa lei é de 2002. É da mesma época em que os pastores descobriram o desenho e começaram a falar que as cartinhas eram do demônio, que elas não queimavam. Vocês lembram disso? E no fim das contas, a gente descobriu que era tudo só boato da pior maneira possível, quando as nossas mães tacaram fogo nas nossas cartinhas. E elas queimaram.
Essa lei pode parecer um pouco besta, mas ela é perigosa para o comerciante, porque se um fiscal chegar lá e ver que ele está vendendo RPG, ele vai poder autuar, vai poder aplicar a multa que está prevista e o comerciante vai ter que buscar um advogado, entrar com um processo para afastar essa lei, porque dá para defender que essa lei é inconstitucional. E antes de eu explicar por que a lei é inconstitucional, se você estiver gostando, já deixa seu like, já se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. No nosso país existe a Constituição Federal, é como se fosse a lei suprema. Todas as outras leis que são criadas têm que estar de acordo com a Constituição. Se ela contrariar a Constituição, a gente diz que ela é uma lei inconstitucional e ela pode ser, inclusive, afastada. E é isso que o advogado do comerciante que for autuado vai ter que fazer, afastar essa lei inconstitucional e, consequentemente, afastar a multa. E eu consegui encontrar pelo menos duas inconstitucionalidades nessa lei. A primeira é formal, é na forma como a lei foi feita, porque a Constituição ela fala assim: compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Ou seja, a gente pode defender que o município não pode proibir a venda de um produto, porque quem faz isso é a União. A União é o país, é o Brasil, né? A gente tem em âmbito federal a União, em âmbito estadual os estados, em âmbito municipal os municípios. Enfim, se alguém tem que proibir a venda ou não de um produto, é o Brasil, não o município de Vila Velha. E para isso precisa de uma lei federal, não de uma lei municipal. A segunda inconstitucionalidade dessa lei está na natureza de censura que ela tem. O Brasil, ele é um Estado democrático de direito. Ele repudia a censura. Isso é uma herança que o nosso ordenamento jurídico teve da época da ditadura militar, em que a liberdade de expressão ela era muito restrita, muito mitigada e pessoas sofriam certas consequências ao extrapolar a liberdade da manifestação do pensamento. Como isso gerou um certo trauma na sociedade, a Constituição de 1988 passou a prever expressamente a proibição da censura, justamente para valorizar a manifestação do pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de pensar, de criar, seja artisticamente, seja cientificamente ou por qualquer forma. E a Constituição ela diz assim: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Dizer que a manifestação do pensamento independe de licença significa que as pessoas elas podem manifestar seu pensamento, elas podem se expressar sem pedir autorização para o Estado antes. E a proibição da censura significa que após essa manifestação, essa exteriorização de um pensamento ou de uma opinião, o Estado não pode vir e censurar, e derrubar, e acabar com essa manifestação. Lógico, a gente está trabalhando com um direito fundamental à liberdade de expressão aqui, mas ele não é absoluto. Imagine que você, não sendo uma pessoa pública, se depara com um textão no Facebook falando mal de você. Seu vizinho tá te chamando de bandido, de caloteiro, ele tá falando que você mantém relações extraconjugais, proferindo diversas ofensas e criando boatos a seu respeito, expondo a sua intimidade e te expondo ao ridículo. E nesse caso, você que é a vítima, você pode contratar um advogado, iniciar um processo para tentar derrubar esse post e assim interromper toda a agressão à sua honra e à sua imagem. Mas veja bem, nesse caso concreto, é uma pessoa, um particular, vítima de outro particular. E ele entra com uma ação para acabar com essa agressão. Mas o nosso caso é diferente, porque é o Estado que está censurando uma manifestação cultural. E isso não pode. Então, só para concluir, em primeiro lugar, a lei é mal feita e mal redigida. Em segundo lugar, ela não tem força para banir o RPG do município de Vila Velha. Em terceiro lugar, a lei tem uma constitucionalidade muito duvidosa e eu acredito que pode ser facilmente afastada em eventual ação judicial. E se você gostou desse vídeo em que eu analisei uma lei um pouco diferente, deixa aí nos comentários para eu saber que você gostou desse tipo de vídeo para eu fazer mais. Melhor ainda, se no seu município tiver alguma lei maluca ou algo do tipo, manda pra mim, que eu faço um vídeo analisando ela. Então é isso, eu espero que tenha sido produtivo. Obrigado. Você já jogou RPG de mesa? Aquele famoso jogo que as crianças jogam no primeiro episódio da primeira temporada de Stranger Things? Então,
É isso aí. Doente. Vou dar play pra vocês. Já tem play já, gravou isso aí, essa palhaçada que você fez. Ah, vê se paga essa Não, mas...